Olá, olá, boa noite a todos. Entrando aí agora no Instagram, esperar um pouco a Paty entrar para a gente começar a nossa live de hoje, onde nós vamos falar sobre a constelação e o Enneagrama, qual a relação que elas têm e o que estão relacionadas, né? Deixa eu só ver se a Paty já entrou aqui. Olá, só um pouquinho, galera. Vamos ver aqui. Olá, olá. Oi, Evelise, tudo bem? Oi, Marleide. Marleide tá aí, Jaciara. Tô esperando a Paty chegar aí pra a gente começar, então, falar um pouquinho sobre esse tema que, de uma certa forma, é um pouco polêmico, os nossos medos e a própria constelação. Desmistificar um pouco essa questão também, né? Enfim, deixa eu pegar aqui. Paty. Olá, Oi, olá, Will. Paty, tudo Oi, bem? gente. Boa noite a todos. Isso aí, vamos lá. Deixa eu acender aqui também. Se melhora um Vamos que pouco. Não, piorou. vamos. Piorou. Então, A gente vai se ajeitando aqui enquanto o pessoal chega. é isso aí. Uma galerinha já aí. Enfim, a gente pode ir se apresentando, né, Paty, aos poucos. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre os nossos medos aí. E falar, enfim, sobre esse equilíbrio, o que a gente pode fazer uma correlação com a própria constelação, enfim, né? E que muitas vezes o medo pode estar ligado ao nosso instinto de preservação, ou né, fazer um link ao tipo 6, mas nós temos que entender que também os medos têm as nossas emoções primárias, né, que vêm antes dos próprios, que são as emoções de base, como medo, raiva, alegria e tristeza, né? Mas tem algumas questões, né, também que são ligadas a instintos muito fortes, né? Então, o instinto de autopreservação, por exemplo, né? Que em excesso pode gerar uma paralisia, uma não ação ou uma estagnação também, né? E que os medos, os tipos mentais têm isso mais aparente, mas não quer dizer que os outros tipos também não tenham, né? Os outros tipos do Enneagrama também têm, só que os mentais uma intensidade maior. E eu acredito que pela experiência, os instintos de preservação também, numa intensidade um pouco maior do que os outros, né? E claro que a gente entender também que a ausência de medo, para quem tem um instinto de preservação reprimido, que é o meu caso, né? Então, não é que não tenha medo, mas a gente meio que deixa ele de longe, né? Então, tem outros medos que é relacionado ao tipo. Enfim, é o que nós vamos falar um pouquinho sobre essa live. Espero ser um pouco breve para ela não ficar cansativa e muito extensa também, né, Paty? Uhum. A ideia é a gente falar aí alguns aspectos essenciais desse tema que a gente escolheu aqui para falar hoje, que é tão relevante, né, para nós. Uhum. O medo tem a ver muito com quem a gente é, com a nossa personalidade, como é que a gente olha para o mundo.
como é que a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, está presente no nosso dia a dia, né? Algo Isso aí. tão essencial e acho que a ideia é mais a gente conversar sobre isso, refletir sobre esses aspectos do medo e entender assim que se a gente deixar o medo e não refletir sobre ele pode ser que esse medo nos domine de alguma forma, em alguma situação. Uhum. Então a ideia é a gente falar sobre isso para a gente entender melhor, se entender melhor e levar uma vida com mais leveza, né? Porque o medo existe. Então, como é que a gente lida melhor com os medos? Não dá para a gente eliminar o medo, mas dá para a gente começar a conviver melhor com isso. E pensando no tema, né, a gente refletindo sobre isso, é algo tão essencial, o medo, tão essencial, que a gente fala, o ser humano reflete sobre isso e lida com os medos desde sempre, né? Desde Uhum. os primórdios. Tem vários autores que falam sobre a questão do medo, né? A gente foi olhar sobre isso e para falar sobre uma abordagem olhando sobre a ótica do Enneagrama e das constelações, que é a nossa proposta aqui hoje, a gente vai começar a falar sobre a questão dos quais serão os principais medos da humanidade, né? Quais será que são os medos que estão aí predominantes na maior parte das pessoas, né? E até inclusive a gente fez uma enquete aqui para saber, e você tem medo do quê? Qual é o teu maior medo? Uhum. Né? E eu achei muito interessante as respostas que eu recebi que estão muito atreladas com a questão da personalidade, né? Sempre o que chama mais atenção e que vem, que salta, tem muito a ver de qual a lente que eu olho o mundo, né? Como é que eu me relaciono com o mundo. Tem um autor aí que é um autor muito famoso, que é o Napoleão Hill, que ficou muito famoso em falar sobre os medos, né? E ele através de uma pesquisa muito ampla sobre a questão do sucesso, ele escreveu o livro A Lei do Triunfo, A Lei do Sucesso, vários livros relevantes, Pense em Riqueza, enfim, vários best-sellers, e nos livros ele fala, nas pesquisas dele sobre esse tema, ele chegou a 6 medos mais predominantes aí na humanidade. E o primeiro, assim, é a questão do medo da pobreza, né? Se a gente for relacionar isso, que é um medo tão essencial que a gente tem, isso está muito ligado à questão do medo da falta, o medo da falta de recursos, a questão da escassez. E quando a gente fala sobre isso, já vem logo a questão da sobrevivência, né? O instinto nosso de preservação, de que eu tenho todos os recursos que eu preciso para sobreviver, para me manter, né? Então, isso é algo que está bem presente aí no nosso dia a dia, com certeza, a gente convive com isso. E a gente pode, com certeza, relacionar mais, tá mais evidente isso com a nossa personalidade, o instinto de sobrevivência, alguns tipos são muito mais relevantes, né? E também um pouco eu acredito que a própria relacionar a nossa criança interior, né, que a gente trabalha dentro da personalidade, que tem muito isso, que é a primeira infância, que é o que eu acredito que é onde a gente está mais ligado a essa sobrevivência toda, né, de subsistência de uma certa forma, né. E linkando com as constelações, como é que foi a história da nossa família? Né? Isso Se a aí. gente vê as histórias de escassez, de guerra, o racionamento, a falta da comida, isso está registrado também na gente, ainda fica presente. Quando tem essa Uhum. história, isso aparece, né, no nosso dia a dia. O outro medo que ele relacionou também foi o medo da crítica. E se a gente for olhar para isso, o medo da crítica, que é algo também bem comum, tem o medo de errar, o medo de falhar, o medo de se expor, então a questão de falar em público também, que é um medo
muito comum. Ligado também ao julgamento, a questão de, né, será que estão me julgando? Cada um vai olhar de uma forma, a questão da preocupação com a imagem, enfim. Mas isso também é algo muito presente, muito comum, esse medo da crítica. E também está vinculado com a questão de se sentir amado, se sentir querido pelas pessoas, né? Então, isso também é algo, medo que aparece também muito. A gente olha, né, Bastante. nos nossos atendimentos, nas questões aí nas constelações, também aparece bastante isso. Eu acredito também que tem uma correlação muito forte com os emocionais, que é o centro da imagem, mas muito forte também com os sociais dominantes, né? Que tem esse medo maior, né? Então dá para relacionar um pouco com isso também dentro do enneagrama, né? Porque quando a gente tem um social dominante, ou mesmo, né, uma questão dos emocionais, que é o 2, o 3 e o 4, essa questão da crítica pesa bastante porque são tipos e instintos que olham muito para a avaliação dos outros, né? Então, isso é uma coisa bem presente. Também tem o medo da doença, então a questão da saúde, cuidado com a saúde. E isso também está ligado a questões aí da sobrevivência, né? Então, esse é um terceiro medo que aparece também bem comum em nós. O outro medo é o medo da perda do amor, perda do amor de alguém muito querido, né? E isso a gente pode relacionar também, esse nosso medo, com a questão do pertencimento, né? De fazer parte. E a gente pode relacionar também com o instinto sexual, de estar com alguém, estar junto daquela pessoa. Isso também aparece bastante e a gente olha muito para isso, principalmente nas constelações, essas relações mais próximas, né? Uma pessoa mais querida. Até porque quando a gente fala de uma mudança, né? Vem essa questão do pertencimento. Se eu mudar, será que a minha família me aceita ou não? Que daí eu mesmo não me sinto pertencente se eu mudar algumas questões minhas. Por isso até que às vezes existe aquela dificuldade de eu mudar algo, porque lá no meu inconsciente esse medo está operando, né? Então, se eu mudar algo, eu posso não me sentir mais pertencente a esse grupo, a essa família, a esse, enfim, né? E aí vem aqueles benditos sabotadores que vão acabar me sabotando para que eu não promova essa mudança. E, claro, de uma certa forma, a gente pode dizer assim que é um amor que é um amor cego, vamos dizer, que a gente tem, e a gente fica meio que prisioneiro. Então, se a gente for pegar o pertencimento dentro das constelações, ele opera muito fortemente dentro desse medo aqui, né? É tão forte que a pessoa pode, por essa questão de pertencer, ela pode até mudar, fazer coisas contra a vontade, mudar coisas na vida dela e quando olhar para trás, ver que acabou fazendo tantas coisas que não era o que ela mesma gostaria. É isso aí. Então, isso muito, né, na questão do social, a gente vê muito nas constelações, os tipos 2, tipos 3 aí, devem ter isso também bastante, bem evidente, né, na vida. Como é que está essa questão dos tipos 9, né? Essa questão de adaptação aí ao outro e às vezes, esse de buscar fora essa questão do amor, de sentir querido, e faltar essa questão de dentro. Como é que está a sua aceitação, olhar para si mesmo, ter o amor próprio. Né? É algo muito também nos atendimentos, nas constelações, isso aparece muito. Outro medo também, que aparece bastante, que o Napoleão Hill relacionou, foi o medo da velhice. E o medo de envelhecer também vem muito desse olhar para a vida, né? Como é que foi a minha vida? Como é que eu levei a minha vida? Como é que foi? Eu fui útil? Eu me senti pertencente? Como é que foi a relação? O que eu deixei de legado? Como é que eu vivi o meu propósito? E
E aí vem esse olhar, esse balanço aí, como é que foi a relação da vida como um todo. E aí vem mais pesado essa questão do medo de envelhecer. Uhum. Por último, a questão do medo da morte, que é algo que acho que é um dos maiores medos aí, que é algo a nossa maior incerteza da vida é quando, né? Até quando? A gente sabe que a gente tem um tempo, né? E até quando? A gente não sabe até quando que a gente está aqui nessa vida. Então, isso é algo que sempre é um grande medo aí que está presente em todos nós. Pela incerteza, também pela dúvida, né? Por algumas questões, né? Até eu acredito que o medo da morte ele vem muito pela minha... Segundo o Bert, né? O medo da morte é porque a gente não vive, né? Se eu vivo, eu não tenho medo da morte, né? Então, na verdade, o medo da morte é o medo da vida, né? O Bert, ele fala em algumas literaturas sobre isso. Então, se eu tenho medo da morte é porque eu não estou vivendo. Se eu não estou vivendo, eu não estou me sentindo pertencente, eu não estou em equilíbrio, alguma coisa dentro do meu contexto, né? E se a gente for unir com o Eneagrama, provavelmente eu esteja vivendo muito na minha... Alguns chamam de máscaras, né? Alguns chamam de ego, outros de personalidade. Para mim, é o meu viés do meu tipo de Eneagrama ou Eneatipo do Eneagrama, se eu tiver muito nele, muito característico nele. Então, infelizmente, durante muito tempo, o Eneagrama ele foi visto como uma ferramenta para rótulo das pessoas, né? E ele não é isso. E eu fico um pouco incomodado quando tem pessoas que ainda usam o Eneagrama para rótulo, né? Então, ele não é para rótulo. Infelizmente, ainda ele ainda é visto dessa maneira, né? Então, diz assim, mas tu dá o curso inicial lá sobre os tipos. É claro que o curso inicial a gente vai dar o curso das personalidades, o traço ali principal. E depois a gente avança, né? E a gente sabe que muitas pessoas param ali e não avançam no crescimento, não vão buscar entendimentos mais profundos e ver a grandiosidade realmente que o Eneagrama é, né? E aí, se a gente for analisar... É uma jornada, né? É uma jornada, a gente que lida com isso, estuda isso há muitos anos, sabe que é um conhecimento amplo e é uma jornada de autoconhecimento, de evolução espiritual, de expansão de consciência, então tem muita coisa, né? Isso. E aí, relacionado aos medos, né? Cada perfil ele tem medo específico, né? Cada perfil não quer dizer que não... quando eu vou falar um pouquinho sobre o medo de cada tipo, não quer dizer que, às vezes, a gente não tem medos parecidos, mas o nosso perfil ele tem um medo bem específico. E que para os outros, pode ser que, de repente, eu tenha um pouquinho mais de um pouquinho mais de outro, ou, de repente, ao longo da minha vida, dependendo da situação, eu também estou vivenciando alguns medos um pouco diferentes, né? Mas a nossa personalidade tem medos bem específicos. Eu me lembro que quando eu me conheci dentro do Eneagrama, eu pensava assim, não, mas não pode ser assim, não é desse jeito. E aí a gente começa uma jornada de autodesenvolvimento e vai percebendo, né? É o que eu costumo sempre dizer para as pessoas, mas eu não me vejo nesse perfil, ou eu penso que não é. Te observa. Faz a autoobservação, faz esse exercício, busca a autoobservação do teu dia a dia. Não é um único momento, não é uma única fala, não é um único comportamento. Porque às vezes a gente tem comportamentos externos que são iguais para todos os tipos, né? Ou até a gente tem alguns comportamentos externos onde a gente se assemelha mais na nossa ordem instintiva do que no nosso próprio tipo. Então, cuidar para não fechar muito esse contexto, né? E quando a gente fala dos medos... Quando a gente olha assim nesse aspecto, e olhando para os medos, a gente consegue ver muito a motivação, né? O que me motiva? O que está por trás desse medo? É a minha busca, a minha motivação. Isso aí. Né? Então, eu olho sempre para a vida com esse olhar. Isso diz muito sobre a gente. O que me motiva, né? O que me dá força, o que me faz ir adiante, né? E a mesma coisa é o medo, né? O medo de cada perfil específico. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre o medo específico de cada perfil, né? Então, começando aí pelo tipo 1, né? O tipo 1, ele tem um foco no dever, buscar o que tem que ser feito, correto, né?
Então ele tem muito, de uma certa forma, medo de não ser aprovado pelos outros. Às vezes o tipo 1 acha que não, mas ele tem esse medo de ser aprovado, que é diferente do 3, né? Essa aprovação é o certo e o errado, o corrigir, né? E corrigir muito a ele, né? E dependendo do instinto, corrigir os outros ou o outro, né? Tipo assim, preservação, corrigir o outro, corrigir ele, o sexual o outro e o social os outros, né? Então esse medo de não ser aprovado, né? Gera uma preocupação para ele, gera uma... Principalmente as pessoas que estão mais próximas, né? Então, ele vai buscar querer fazer o certo e errado, o justo e o injusto, e seguir esses padrões de perfeição dentro do que ele acha que é perfeito, né? Então, ele tem esse medo de não ser aprovado, por isso que ele faz as coisas dentro do contexto dele como correto, né? Interessante também que quando a gente olha para isso, para cada linha tipo, a gente começa a ver que também o medo, através desse medo, a gente acaba atraindo aquilo que a gente não quer, né? Quando a gente vive imerso nesse medo, quanto mais eu tenho medo de não ser aprovado, mais eu atraio essa não aprovação, né? Sim, porque nós temos... Isso aumenta a rigidez, aumenta a distância, aumenta a crítica, então isso acaba afastando mais as pessoas. Então, é muito interessante observar isso, né? Quando a gente se prende no medo, aquilo que a gente mais teme, mais chega pra gente. E tudo que eu nego, eu reforço, né? Então, quanto mais eu, às vezes, estou negando olhar para isso, né? Olhar e encarar ele mesmo, enfim, né? Já o tipo 2, ele tem o medo de não ser amado, de não receber dos outros o amor que sente faltar, né? Então, ele se dedica a cuidar das necessidades dos outros, justamente para ele suprir essa necessidade de ele ter medo disso, né? De não ser amado, de não ser querido, de não ser aceito pelos outros de uma certa forma emocionalmente, né? E aí essa questão do orgulho vem muito forte. Então ele não vê as necessidades dele, ele vê dos outros. Justamente por esse medo, né? Às vezes eu até relaciono isso, medo de ser inútil de uma certa forma em relação às pessoas, né? Então ele acaba fazendo tudo para os outros por causa desse medo de não ser amado, né? Já o tipo 3 tem a questão, a gente fala assim da rejeição, né? No 3, e é legal a gente entender que o tipo 3, ele está no centro das emoções. A rejeição é forte para o 2, o 3 e o 4. Infelizmente, né, eu como um 4, ou felizmente, a gente tem que dizer que quem mais sente as emoções é o 3, que é a Patrícia aí, né? Né? E é o que menos parece, né? É o que menos parece, mas é o que mais sente na verdade, né? O 4 ele vai para profundidade, mas quem mais sente é o 3, né? E o 3, o medo dele é o medo de ser rejeitado, de ficar só, né? Então, o que ele faz com esse medo, né? Ele vai buscar justamente não olhar para as questões de fracasso, para as questões onde ele realmente precisa estar em contato com algumas questões dele, né? E às vezes todo esse medo faz com que ele fuja até das relações afetivas, ou não dê atenção, ou não perceba, né? Porque ele acaba suprindo de uma certa forma com trabalho, com metas, com outras questões, para não olhar para isso, né? Tu, como uma 3, deve saber como funciona, né, Paty? Sim, e aí acontece mais disso, né? Porque quanto maior é o medo dessa rejeição, mais fica esse foco de resultado, sucesso, projetar uma imagem, e isso acaba afastando as pessoas mais queridas, né? Porque é aquela coisa do workaholic, ficar dedicado a construir essa questão de sucesso, isso acaba afastando. Então, aquela questão do medo que atrai, né? Mais daquilo. Uhum. É exatamente isso que acontece. Isso. Já o 4 é o medo de ser abandonado, né? E essa tendência dele de se vitimizar, de dramatizar, né? Ou intensificar, dependendo do instinto do 4, porque o 4 ele tem... A gente sabe que dentro do Eneagrama o 4 ele funciona de uma forma um pouco diferente, né? Então, o social, ele vai intensificar a dor, o sexual vai dramatizar a dor e o preservação vai negar a dor. Mas todos eles, todos esses 3, né, instintos dentro do 4, ele tem o medo do abandono. E essa tendência de se vitimizar e amplificar as emoções
principalmente o sofrimento e a melancolia, é, vem muito por trás, como um pano de fundo, assim, eu vou ser abandonado. Então, se eu vou ser abandonado, ou eu boicoto o meu relacionamento, ou eu arrumo problemas do meu relacionamento, ou eu faço o atrai, rejeito, puxa, empurra, né? E aí acaba tendo sempre esse vácuo existencial dentro dos relacionamentos do 4, né? Eu, como 4, entendo perfeitamente como funciona isso, né? Uhum. Então, essa experiência de abandono faz com que muitas vezes, ou eu faço todo esse boicote, toda essa questão de Uhum. intensificar muito do atrai rejeita, ou nem entro, prefiro ficar fora, Uhum. né? Para não entrar em Uhum. contato com esse medo e com essa sensação de ser abandonado novamente. Então, prefiro não entrar na relação, né? Então, lembrando sempre que o 4 ele é nos opostos, ou ele entra e sofre, ou ele nem entra e sofre também, né? Então, o medo Uhum. desse abandono, e isso muitas vezes a gente relaciona muito só ao relacionamento afetivo, mas isso acontece muito no 4 nos relacionamentos de amizade, do trabalho, Uhum. outros relacionamentos também. E ele tem muito essa questão de. A Evelise colocando ali que a adrenalina do 4 tudo depende. Realmente tudo depende. E às vezes o amigo é meu, o colega de trabalho é meu, o relacionamento é meu, né? Então, o Uhum. medo de ser abandonado às vezes leva a um apego muito grande também, né? Um apego E enorme. esse é um ponto muito relevante, assim, porque todo medo, atrás de todo medo tem um apego, né? Esse é Uhum. um ponto que é muito importante, porque quando a gente está desapegado a algo, não existe medo, né? Então, sempre o medo está vinculado ao apego de algo. E E aí nas, sempre essa pergunta aí, a que eu estou apegado? nas constelações agora eu percebo também com os 4 a dificuldade de 4 aceitar amor. Nas constelações Uhum. que eu já conduzi, num contexto bem geral, eu vejo que o 4 tem uma. Com esse medo dele de abandono, ele tem uma extrema dificuldade de aceitar o amor. Mas na verdade é o amor dele que ele também não aceita, né? Uhum. Que é aquela Uhum. coisa dele se desconectar, quando a gente fala da origem, né? De se desconectar do coração de Deus e do próprio coração dele. E aí, Uhum. esse medo de abandono, muitas vezes, é o que leva o 4 à ansiedade, aos pânicos, aos estados depressivos, é justamente dessa desconexão de falta de amor dele próprio, né? Uhum. Bem profundo o Eu já tive negócio. casos, é muito profundo. Eu já tive casos assim que uma pessoa, tipo, 4, que teve uma situação de traição e que ficou com apego da dor de se sentir traída, né? E aí, em função disso, ela não conseguia reconhecer o amor que ela tinha em volta, Sim. né? De todas as pessoas em volta, porque o foco era só naquela dor específica. Então, Uhum. que é essa questão do apego, né? Que a gente está falando. Então, E aí isso intensifica acaba muito, né? impedindo. É tão forte que isso acaba perdendo o foco das outras coisas que estão ao redor, né? É uma família cheia de amor, com muito amor, de várias. E só que o apego, a dor, o foco foi maior. Uhum, isso aí. E o tipo 5, o medo dele é o medo de sentir-se vazio, né? E aí a estratégia que ele usa, né, é se fechar em si mesmo, né? Aí vem com essa questão da avareza também, né? Eu me fecho, tenho medo de me sentir vazio. Na verdade, a criança interior dele já desde lá ele achou que era tudo escasso e se fechou, né? Então ele se Uhum. apega ao que tem e não se abre ao amor que vem dos outros, né? Então, cada vez mais ele vai se. Quanto mais ele se isola e quanto mais ele se fecha, mais vazio ele se sente, né? Na verdade. Só que ele entende que não, se ele se abrir pro amor, ele tem medo que as pessoas vão invadir e tirar esse pouco que tem. E na verdade não é, mas é o medo que ele tem. Por isso que ele faz, né, ele deixa cada um no seu quadrado, no seu lugar, com muita calma. Então, esse medo dele de se sentir vazio está ligado muito à escassez emocional, né? Então, Isso eu. está ligado com aquele medo lá, né? O medo da pobreza, que está ligado ao medo de faltar, a escassez. Isso.
Então, na criança dele, ele se sentiu abundante. Em algum momento, ele registrou esse vazio todo, né? Então, esse medo de estar vazio é bem grande, né? Já o 6 é o Já tem medo... uma pergunta aqui, ó. Tem. Uma pergunta aqui. 3 com asa 4 pode ter essa mesma sensação de medo do abandono? Ah, é a Júlia, eu conheço ela. Na minha visão, e aí assim, os pontos de vista da gente alinhar aqui, é, e aí 3 com asa 4, então eu posso dizer aqui com propriedade que eu sou uma representante também aqui, que essa questão de medo do abandono, que a gente falou aqui, né, no tipo 3, esse medo de ficar só, esse medo de ser rejeitado, de não ter alguém. Então, tá ligado a isso, que a gente, foi o que o senhor falou aí no tipo 3, né? E os tipos 2, 3 e 4 são tipos da imagem e são tipos que sentem mais a rejeição, né? Uhum. Então, e lembrar das asas também, né? A Júlia eu conheço, ela é um 3 preservação. O 3 preservação, eu acho que tem os medos um pouco maiores do que os outros dois 3, tá? Então, pelo Isso. instinto preservação, isso acessa mais fortemente, tá? Isso, até É, porque o teve, nível de ansiedade é maior também, né? é, tem uma outra pergunta que diz assim, como faço para descobrir qual é o nosso tipo, né? Então, Ótima pergunta. descobrir nosso tipo tem uma questão que é muita autoobservação, além de participar, eu digo assim, que o Enneagrama, ele pode ser experimentado online, a gente pode fazer todo esse processo, tanto com entrevista como com cursos, mas a gente realmente vai entender o Enneagrama quando a gente participar de grupos, né? Eu Uhum. gosto, não é porque eu sou um social dominante, mas eu acredito que no grupo a gente experimenta e experiencia mais as pessoas e os movimentos, né? Mas para Sim. conhecer o Enneagrama, a gente começar a fazer. Nós temos um box que ajuda isso, eu e a Patrícia escrevemos um box junto, que é um teste em cartinhas, é isso aí, Tá. e ele ajuda muito. A gente está recebendo muitas devolutivas em relação a ele, que realmente dá um Uhum. resultado legal. Ao mesmo tempo, participar Sim. de workshops, de cursos ou de entrevista. E algumas pessoas, através da leitura, conseguem se identificar. Eu vejo alguns erros, mas é um processo, né? Como um início de uma descoberta, com certeza, assim, as entrevistas e os processos nossos de atendimento são um primeiro passo para entrar em contato com o Enneagrama. Mas o Enneagrama é uma jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual, de expansão de consciência. Então, ele pode começar nos nossos processos, né, individuais, de atendimento, terapêuticos, e os processos avançados, os retiros, a gente consegue mergulhar e fazer esses trabalhos, porque a gente tem vários aspectos, né? Para olhar para os Uhum. nossos instintos, são trabalhos profundos, a gente faz trabalho juntando o Enneagrama com as constelações, fazendo muita cura de limpeza e de registros dos antepassados, a gente vai, né, mergulhamos profundo nesse tema. E quando a gente fez esse box, o propósito também foi disseminar aí a descoberta inicial, né, o primeiro passo do Enneagrama, descobrindo o seu eneatipo, e ser uma ferramenta também para os terapeutas, para os coaches, para as pessoas que querem disseminar o Enneagrama como um primeiro passo. Então, essa ferramenta serve para o começo de tudo. Esse vai ser o começo de tudo. E a partir daí, nos retiros, nos nossos encontros, a gente vai mergulhando profundos nos nossos aspectos, né? Estão pedindo onde é que vai ter retiro de Enneagrama. Então, eu tenho um em dezembro, agora está confirmado em Cascavel, tá? 5, 6 e 7 de dezembro em Cascavel tem um retiro, onde nós vamos trabalhar mecanismos de defesa. Mas logo vai ter em Floripa também, né, Paty? Então, Vai. A início gente do espera em ano. breve, então peçam bastante retiro para a gente ama fazer esse harmonia, a gente faz trabalhos profundos, profundos com enneagramas e constelações, então peçam bastante que a gente tá louco para fazer uma nova turma aí, em Floripa tem lugares maravilhosos para a gente fazer.
Isso aí. Muito Então, bem. falar um Vamos pouquinho do seguindo. medo do tipo 6. Então, o 6 é medo do medo, né? Mas é o medo de sentir-se só, né? E aquela questão da insegurança, da incapacidade. Eu costumo dizer que o 6 ele busca muito é, a validação externa, mas na verdade essa validação externa é para diminuir um pouco essa sensação de vazio do interno deles, né? Então, o que que acontece? Ele sempre está buscando uma muleta externa, né? Sempre A perguntando projeção. para... na projeção, lá fora. Então, o que que acontece? É a falta de autoconfiança que ele projeta lá fora e busca. E eu costumo sempre dizer que o 6 é medo do próprio medo, né? Ele reprime o próprio centro dele e aí ele tem um medo meio que generalizado. E tudo que ele projeta lá fora é a insegurança dele interna, né? Então, é um medo generalizado, né? O 7 já é o Adoro. medo... Retiro em Blumenau. Vamos para Blumenau, Floripa, vamos onde vocês chamarem, nós vamos. É, isso aí. Retiros em Blumenau sem problema. Eu posso fazer também. Adoro. Isso aí. O tipo 7 já é o medo de sentir dor e tristeza. Na verdade, eu acredito que o 7, na criança dele, ele entrou em contato com uma dor de morte muito grande. E aí, na fase adulta, ele fica fugindo, né? Por isso essa ansiedade tão grande dele, essa ansiedade eu preciso aproveitar tudo que eu tenho que aproveitar nesse instante, porque pode ser que eu vou morrer. É claro que esse medo é muito inconsciente. Eu creio que tu lembra, Paty, num retiro que a gente fez, um tipo 7, que ele deitou no chão e berrava de tanta dor que ele sentia, que ele realmente entrou em Esse é o maior contato. medo, né? Esse é o maior medo do ser humano, esse medo da morte. Isso é muito. Nesses trabalhos profundos a gente consegue acessar isso, né? E vem à tona, né? Isso. E aí o 7, ele justamente foge tanto disso por causa desse contato, né? E aí ele acaba não... Ele vai buscar muitas experiências prazerosas para não entrar em contato com dor, com privação, com tristeza e assim por diante. Então, por isso que muitas vezes a gente diz assim, eu queria ser 7, porque 7 é boa, a vibe, é isso, é aquilo. Eu disse, gente, cada tipo tem sua dor específica, né? Então, para o 7, essa ansiedade que ele passa também não é legal, né? Também não é assim, né? Então, entender que ele tem esse medo. E por isso que algumas pessoas até criticam muito o 7 de ele ser superficial. No Eneagrama das personalidades, a gente às vezes até usa isso mesmo, porque depois que ele começa a mergulhar, ele começa a ver algumas outras coisas. Mas até ele não mergulhar, realmente, ele fica aqui em cima por esse medo de mergulhar mesmo na dor, porque literalmente ele não dá conta, né? É muita coisa para ele, né? Isso. Já o 8 é o medo de ser traído, né? O medo de que não respeite, né? E por isso tem essa questão da imagem dele de força em excesso, né? De ser o vingador, o justiceiro, né? Então a traição é algo muito forte. O 8 ele tem, eu digo assim que ele tem um cheirinho, ele sente, né? Sente na ponta do nariz o cheiro da mentira, da injustiça, das coisas que não estão, né? Então, por isso que ele sempre está nesse excesso e que muitas vezes, né, ele não confia nas pessoas, né, devido a esse medo dele. Tem muitas pessoas que dizem, né, a Patrícia aí, que é a Paty Cocolê, tá dizendo medo de ser enganado, levar uma rasteira, que ela é uma 8, né? Então, às vezes tem gente assim, o 8 não tem medo. Gente, o 8 tem medo sim, né? Não é, né? Essa coraça dele toda de fortão também não é bem assim, né? Eu falo que é casca grossa e miolo mole. Mas o oito tem essa. E pior que esse medo é ouvir uma crença, né? E aí quando acontece, fala assim, tá vendo? Eu falei, eu sabia que isso ia acontecer, ainda para comprovar que aquilo é verdade. Então é doido o que a nossa mente faz com isso. Isso aí. E o 9, então, é o medo de ser abandonado também, que a gente tem muitos 4 social e 9 que se confundem na identificação por causa disso, né?
Então, esse abandono, esse medo de ser negligenciado, desvalorizado, né? Ou eu posso dizer que o 9, ele tem muito... Como ele se desconecta na criança dele do eu real, da imagem real, do valor real que ele tem, ele acredita que ele não vai ter esse valor. E aí esse medo reforça mais ainda, né? Então, como ele tem medo de se sentir desconsiderado, né? Ou quando ele for falar algo de ser negligenciado, abandonado mesmo, desvalorizado, ele acaba engolindo o sapo, né? E jogando os conflitos, narcotizando a raiva para dentro dele, né? Como se eu não tenho valor. Então eu fico no meu canto e do meu jeito. É claro que, dependendo do instinto, isso altera um pouquinho, mas no geral o 9 tem muito forte isso. E alguns 9 sexuais se confundem com 4 mesmo, né? Por causa do abandono. É, o 9 tem muito essa questão do abandono, né? E aí, Paty, como que a gente... Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia fazer uma pergunta para mas pode complementar aí. O que eu ia falar é que a gente não... Se a gente fugir dos medos ou ignorar que eles existem, às vezes esses medos acabam crescendo ainda mais, né? E vão virando um monstro na nossa cabeça. Então, o medo toma uma proporção e acaba nos paralisando, né? Então, a nossa proposta aqui para vocês é ouvir, né? Começar a conversar com esse medo, né? Abraça esse medo aí, começa a trocar uma ideia com esse medo e pergunta: onde esse medo começa? Por que ele começou? Como é que ele se manifesta aí no teu corpo? Aonde vem? Né? Vem um arrepio, vem um frio na barriga, acelera o batimento cardíaco, começa a pesquisar o que acontece dentro do corpo. O que representa esse medo para você? Então, pensa a respeito dele. Onde está? Esse medo, às vezes, é algo tão grande e às vezes é algo que não é seu, né? A gente vê isso nas constelações. De quem é esse medo? A gente pega as mochilas aí dos antepassados e vamos carregando os medos aí que não são nossos, e ele acaba ficando exagerado. E respirar esse medo, começar a respirar esse medo, sentir ele dentro do corpo mesmo e respirar. E a ideia é que, assim, o medo, ele é um sinal de alerta, ele nos avisa, nosso amigo. O medo avisa os perigos, é a questão da nossa sobrevivência, preservação da vida. Só que, às vezes, a gente se acostuma tanto com isso que essa campainha de alerta, ela acaba ficando com defeito. Sabe aquela campainha que fica tocando sem parar? Então, toca por tudo, por qualquer coisa. Então, a pergunta sempre é assim, será que esse medo é necessário agora? Será que a campainha está funcionando como deve? Né? Então, é isso que a gente começar a olhar, conversar, a gente começa a observar e ver o tamanho real que esse medo tem. Eu acredito também que se a gente fizer um link do Eneagrama com as constelações e a gente pegar os instintos e linkar as 3 infâncias, esses medos eles operam nas 3 infâncias de uma forma diferente, mas que muitas vezes também estão linkadas aos nossos antepassados, nossas ancestralidades, né? E para a gente entender um pouquinho mais, porque muitas vezes a gente tem medos muito parecidos dentro da nossa família, né? Muito iguais, e a gente vai copiando sem perceber. E às vezes isso tem uma relação com o nosso tipo, mas às vezes nós podemos estar identificados muito com um medo específico dos nossos pais, dos nossos avós, né? Eu mesmo tive uns trabalhos dentro das constelações, porque normalmente eu não tenho... Meu preservação é reprimida, então meus medos não são assim fortes. Mas eu tive alguns medos que eu tive em contato, trabalhando o preservação, desbloqueando tudo isso, e que veio muito forte. E aí nas constelações eu fui ver realmente como ele estava conectado a questões dos meus avós, né? Então é legal a gente entender que o Eneagrama me dá um caminho,
Mas ao mesmo tempo também a constelação vem e ela diz, olhe para as suas raízes, olhe para os teus antepassados, olhe para as pessoas que vieram antes de ti e ver o que dentro desse contexto eu estou repetindo. É legal também entender que hoje algumas escolas já estão bem abertas a isso e trazendo, né, essa questão de, por exemplo, eu já tive alguns casos de a pessoa não se identificar no perfil, realmente não se identificar. E porque ela estava tão identificada com em lealdade ou por outras questões, por amor a alguém da família, de ela não conseguir se identificar e estar, né, identificada com a personalidade dessa pessoa da família também, né? Isso acontece com os medos, com a personalidade e assim por diante. São poucos casos, mas eu acredito que nós vamos ter um pouco mais, né, de agora em diante, porque eu conheço já o Enneagrama há 14 anos, a Pai também tem uma longa história com o Enneagrama aí, e a gente já viu em vários momentos as pessoas passando por isso, né? E as constelações vêm fazer o quê? Ajudar a gente a olhar para essa questão e estar, vou usar o termo, em harmonia com isso, e aí sim eu consigo seguir e entender o meu próprio comportamento e a minha própria personalidade, né? Sim, porque o medo impede a gente de viver muita coisa, de ser quem a gente é, de viver em plenitude, de viver a nossa felicidade. Então, enquanto a gente não olha para ele, ele nos assombra. E a ideia, a nossa proposta aqui é olhar, conversar com esse medo, trabalhar isso olhando para a gente, para a nossa personalidade através do Enneagrama, olhando para as constelações, liberando as coisas do passado, para a gente ser feliz em direção à vida, em direção Isso, ao nosso futuro. Né? Essa é a ideia. isso Então, aí. gente, esse assunto é fascinante. A gente já está quase 1 hora, o tempo voa e, e a gente separou uma mensagem para vocês aqui sobre os medos, uma mensagem bem linda para a gente encerrar. E a gente fica disponível também para falar sobre isso. Tem muita coisa rica para a gente falar sobre esse aspecto e muitos outros em relação ao Enneagrama e às constelações. A nossa mensagem aqui para vocês, falando sobre os medos. O nosso medo mais profundo não é que sejamos insuficientes. Nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos além da medida. É a nossa luz e não a nossa sombra o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é filho do universo. Se fingir pequeno não serve ao mundo. Não há nada de luminoso em se diminuir para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Nós nascemos para brilhar, como as crianças fazem. Nós nascemos para manifestar a glória que há dentro de nós. Não é apenas em algum de nós, e sim em todos nós. E conforme deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos permissão aos outros para fazer o mesmo. Conforme nos liberamos do nosso medo, a nossa presença automaticamente libera os demais. Essa mensagem é da Marianne Williamson. A gente deixa isso para vocês, essa mensagem final falando dos medos. E lembrando que para vencer os medos, nada melhor, né, do que a gente encarar eles, né? Do que a gente olhar eles de frente, como se a gente colocasse um espelho na frente e olhar ele com carinho, acolher. Dentro das constelações, eu hoje entendo isso perfeitamente, que é acolher, incluir, ele pertence e dar um bom lugar para ele. E se eu dou um bom lugar para ele, eu vou fazer com que ele pertence e com isso eu consigo fazer algo de bom na minha vida. Não querendo, porque muitas pessoas dizem assim, eu quero arrancar esse medo de mim. Não é arrancar, Não, é dar um excluir. bom lugar, né? Um bom lugar Até para porque ele. se o ser humano não tivesse medo, ele ia se arriscar a se jogar do alto da montanha, porque, eu não tenho medo, eu vou. E não ia, a gente não ia sobreviver. Então, o medo preserva a vida, né? O medo Uhum. é nosso aliado. É só a dose disso, né? Como tudo, é olhar
olhar para a dose que o medo toma na nossa vida. Se o medo é menor, a gente acaba entrando no risco. E se o medo é maior, ele nos paralisa. Então, como é que é a dose do teu medo? Como é que ele está tomando conta aí da tua vida? Está te ajudando? É teu aliado ou teu inimigo? Essa é a reflexão, né, final que a gente deixa aqui para vocês sobre isso. Eu gosto da ideia da qualidade emocional do medo, né? A qualidade emocional do medo é busca de meios seguros. E aí, quando a gente intensifica demais, aí é o vício emocional, que daí é a paralisia. Então, ele tem uma qualidade e a qualidade sempre orienta. E o vício emocional determina. Então, a gente busca equilíbrio entre um e outro, né? Então, vamos buscar mais a qualidade emocional, porque o medo tem uma qualidade. Ele não é ruim, como algumas frases chavões que a gente vê por aí, né? Então, não é assim, porque ele nos preserva. Então, eu queria agradecer, Paty, a disponibilidade, a gente fazer essa live, vamos fazer outras mais, né? Vamos fazer mais vezes. Isso, e agradecer quem entrou, lembrando que a live vai ficar aí 24 horas, ainda assim eu salvo ela e vou publicar na minha página do Facebook também, tá? Beijos para quem participou, gratidão, Paty, gratidão a todos, né? Eu que agradeço pelo convite e agradeço aí por falar desse tema tão importante aí para nós. Lembrando que o medo é bom, tá bom? Gratidão, Beijo, gente. Beijo. Até mais. Beijo, beijo. Tchau, Sil. Beijo. Tchau. Gratidão. É.